Olá, caríssimos e caríssimas, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel Ramos e estamos na sexta lição, a grande tribulação da revista Lições Bíblicas Jovens. Jesus Cristo voltará, quarto trimestre de 2021, que traz por texto áureo, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Mateus 24, 21. Esses textos de Mateus são apocalípticos, né? A grande tribulação será um período de tempo jamais mais tenebroso e traumático do que qualquer outro na história humana. Que o Senhor tenha misericórdia nessas vidas. O texto bíblico em classe é Apocalipse capítulo 6, verso 11. 6 versículos. Eu vou colocar aqui em cima o comentário a respeito do capítulo 6, ok? Para vocês degustar à vontade. Nessa lição, estudaremos a respeito do período do tempo mais tenebroso e traumático do que qualquer outro da história, a grande tribulação. Contudo, a Igreja do Senhor não estará mais nesse mundo. Claro, a Assembleia de Deus, ela professa a mentalidade de doutrina pré-tribulacionista. A grande tribulação será um período de tribulação, aflição para aqueles que não foram arrebatados para se encontrarem com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, caríssimos e caríssimas. O autor trabalha 3 tópicos e vamos para o primeiro. Antes disso, eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal e a nos seguir na rede social, né? Qualquer uma delas, Instagram, Twitter, Facebook, é só colocar @Prof. Daniel Ramos. Ou achar nossos podcasts também, é só colocar Prof. Daniel Ramos, em qualquer serviço de streaming da sua preferência. Vamos lá, a realidade da grande tribulação. Eu sugiro que você leia o texto de Apocalipse 6:1 antes para entender o contexto que nós vamos trabalhar aqui nessa lição. Para compreender a respeito da grande tribulação, é importante analisar as 70 semanas de Daniel, pois foi dito ao profeta que estava determinado ao povo de Israel o decurso de um período de 70 semanas para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Daniel capítulo 9, verso 24. Essas 70 semanas não são de dias, mas de anos. Levítico 25, 8. Aliás, no texto original não se escreve semanas, e sim setes. 70 setes. Encontramos ele está explicando aqui o contexto exegético, né? De onde que sai esse negócio da grande tribulação, de onde que surge essa coisada toda, é dos 70 setes, né? 70 setes são exatamente 7 dias, é considerado uma semana, né? De domingo até sábado, 7 dias, né? Domingo é o primeiro dia, né? Só para nós situarmos aqui o contexto. E Daniel capítulo 9, 24 apresenta exatamente isso, 70 semanas, ou 70 vezes 7. Encontramos as Escrituras Sagradas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, vários textos que fazem referência à grande tribulação. O profeta Jeremias chamou esse período de tempo da angústia para Jacó, Jeremias 30, verso 7. Outros nomes que fazem referência a esse tempo são Dia do Senhor, 70ª semana, dia de dissolação, ira vindoura, hora do julgamento, tribulação, grande tribulação. Esses nomes nos fazem compreender a dimensão do sofrimento que haverá sobre a terra. Jesus disse que haveria grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco jamais haverá. Mateus 24, verso 21. Mateus 24, verso 21, isso mesmo. E o autor ainda conclui dizendo, deixa eu só atualizar uma coisa aqui, isso, a angústia do mundo neste período será inimaginável. O livro de Apocalipse relata nos capítulos 6 e 18 uma grande quantidade de catástrofes que acometerão a terra. Essas aflições se darão com a abertura dos selos e os toques das trombetas, segundo Apocalipse 6, 4. Na abertura do segundo selo, a paz na terra será retirada e os homens matarão uns aos outros. Será uma aflição jamais vista no contexto da humanidade. Agora, meu querido, minha querida, Jesus Cristo vem.
Onde nós estaremos quando tudo isso acontecer? Com a igreja ou com os perdidos? Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Segundo tópico dessa enigmática lição, importante, relevantíssima, pois traz a questão da reorientação ou recordação do nosso objetivo, que é a volta do Senhor, e aqui trabalha o contexto da grande tribulação nesta lição 6. O propósito da grande tribulação. Mas por que serve isso tudo? Para que, como diz o pessoal aqui no interior de Minas, para que essa desgraceira toda? Já não tem maldade no mundo suficiente? Para que isso tudo ainda? O autor fundamenta 3 coisas. Primeiro, preparar Israel para o encontro com o Messias, porque enquanto a igreja estiver com Cristo nos ares, Israel estará aqui, esperando a confirmação de que ele é o Messias, de fato, né? Se não me engano, a teologia da igreja presbiteriana, ela não entende esse Israel como Israel, né? Ela entende a igreja como Israel de Deus. E é por isso que eles defendem que são pós-tribulacionistas, né? Porque Israel estará sendo preparado para encontrar com o Senhor, né? Só que nós, a Assembleia de Deus, entendemos que Israel é Israel e a igreja é igreja. E nesse contexto, a igreja estará nas bodas do Cordeiro, enquanto Israel estará aqui. Segundo propósito é fazer justiça contra os rebeldes. O terceiro propósito é revelar ao mundo a ira de Deus. Vamos então trabalhar esses 3 propósitos? Um dos objetivos do período da grande tribulação é promover a restauração espiritual de Israel. Daniel 9, capítulo 24 ao 27. Contudo, quem estiver sobre a terra nesse tempo, como Israel, sofrerão todos os flagelos que virão sobre o planeta. É importante ressaltar que a igreja não passará pela grande tribulação. De novo, ele ressalta a perspectiva assembleiana. Nós somos pré-tribulacionistas. É importante ressaltar que a igreja não passará pela grande tribulação, pois nesse período ela estará no céu com o Senhor Jesus. A igreja, o Israel, aliás, sofrerá juízo por todos os pecados cometidos, não apenas em relação a Messias, mas pelos milênios de afastamento dos propósitos de Deus. Nessa nova oportunidade de salvação, a última para com o povo judeu, os discentes ou descendentes de Abraão, serão comprimidos com força, como se faz com as uvas no lagar, ou prensados, como acontece com as azeitonas na produção de azeite. Que difícil, né, gente? Ao propósito, durante esse período, o povo de Israel fará um pacto com o anticristo, entendendo ser o Messias prometido, mas no meio da tribulação, compreenderá que foi enganado e então romperá a aliança estabelecida, convertendo-se ao Senhor Jesus verdadeiro. O inimigo ficará enfurecido e empreitará ferrenha perseguição contra Israel, culminando na guerra do Armagedon, quando o Senhor, no instante de maior aflição do povo, descerá dos céus na companhia da igreja glorificada e derrotará o iníquo e seus exércitos para sempre. Oh, glorioso dia será este! Maranata! Israel, que no passado tantas vezes foi milagrosamente salvo pelo Senhor, será alcançado mais uma vez pela benevolência divina e entenderá o tempo da sua visitação. Este é a primeira justificativa do propósito da grande tribulação. Vamos agora para a segunda. Está bem explicada essa lição, eu estou gostando bastante, viu? Finalmente agora eu estou. Durante o tempo da angústia de Jacó, o Senhor cumprirá também a promessa de castigar o mundo por causa da sua maldade, os perversos por causa da sua iniquidade e arrogância. Isaías capítulo 13, verso 11. O povo de Nínive se arrependeu e a cidade não foi destruída no tempo do profeta Jonas. Mas os homens rebeldes do mundo, no período da grande tribulação, blasfemarão contra Deus e não se arrependerão dos seus pecados. Os flagelos lançados sobre eles, Apocalipse 9, 21, 16, 9, nos faz lembrar os egípcios no tempo de Moisés e os cananeus no tempo da conquista da terra prometida, os quais, em sua maioria, mesmo vendo a mão de Deus estendida contra eles, não se converteram. Como diz a própria palavra, não tem nada novo debaixo do sol, tudo é repetido. Assim como o povo do Egito viu tudo aquilo acontecendo e não se converteram, assim como os cananeus viu tudo aquilo acontecendo e não se converteram, o mundo virá tudo acontecer neste período tremendo da grande tribulação e não se converterão. Antes produzirão arrogâncias,
e blasfêmia contra a igreja e o Cordeiro. E nós estaremos adorando o Cordeiro na glória. Terceira justificação, ou terceiro propósito dessa grande tribulação, revelar a ira de Deus. Irmãos e irmãs, Deus é bom, Deus é misericordioso, mas Deus também é justiça. Com Deus não se brinca, e a grande tribulação será um tempo marcado pela ira de Deus contra o pecado, segundo indica Apocalipse, capítulos 6 aos 18. Depois de ler Apocalipse 6, podemos verificar e afirmar que, à medida que os selos vão sendo abertos, julgamentos terríveis são desferidos sobre a terra. Neste período de trevas surgirá um ditador mundial, o Anticristo. Segundo o belíssimo autor Stanley Orton, o nome Anticristo provém das epístolas de João, onde ele dá a entender que este personagem virá futuramente. É claro, irmãos, que a besta, anticristo, essas coisas, não é necessariamente uma pessoa. É todo um empreendimento, é toda uma mentalidade que peleja contra Cristo e a sua igreja. Então, não necessariamente a gente pode declarar que é uma pessoa. Eu, Daniel, enquanto teólogo, enquanto pesquisador da Escritura e da teologia sistemática, prefiro acreditar que tudo isso, na verdade, é um sistema que vai contra tudo o que significa Deus e sua igreja. É mais do que uma pessoa. Terceiro tópico da nossa lição. Eu vou poupar os comentários para não ter muita polêmica, né? Muita polêmica, porque o autor está bem mastigadinho, está bem explicado aqui, não carece de muita explicação não, irmãos. Aqui, só para a gente retomar o propósito da grande tribulação, então para o nosso autor são 3. Preparar Israel para o encontro do Messias, se bem que na primeira explicação já começa a explicar a segunda, né? Fazer justiça contra os rebeldes, e terceiro, revelar ao mundo a ira de Deus. Vamos para o terceiro tópico. Quando acontecerá a grande tribulação? Bom, se a gente não sabe nem quando vai ser a volta de Jesus, como é que a gente vai saber quando será a grande tribulação? Mas o autor coloca aqui início, ápice e fim. É assim que ele subdivide essa pergunta. Quando acontecerá a grande tribulação? Estou ansioso, vamos embora. A palavra de Deus não fornece, uma data exata para o período da grande tribulação. Contudo, ao ler Mateus 24, versos 29 e 30, podemos afirmar que ocorrerá imediatamente antes do glorioso aparecimento de Cristo, quando o próprio Jesus retornará à terra para destruir o anticristo. Depois do arrebatamento da igreja, começará a época mais difícil já experimentada aqui na terra, como o autor já falou várias vezes na lição. É importante ressaltar que os textos bíblicos que retratam a respeito das últimas coisas não têm o propósito de criar um manual do fim do mundo. Claro que não. Como muita gente doida costuma fazer, né, nessas igrejas que se dizem protestantes por aí, mas na verdade são seitas, né? Algumas delas, claro, estou falando todas não, né? Evidentemente. Mas mostrar a glória de Cristo nos eventos derradeiros da história. O Senhor Jesus é o único que venceu para abrir o livro e o desatar os seus 7 selos. Apocalipse capítulo 5, verso 5. Se eu lembrar, eu coloco o link aqui. Mas se eu não lembrar, é só você procurar aqui no canal que tem uma playlist inteira comentando capítulo por capítulo do Apocalipse. Foi uma das playlists mais difíceis que eu já fiz aqui no canal. A palavra de Deus nos mostra que diante dos grandes problemas enfrentados na grande tribulação surgirá um líder mundial, carismático e com a promessa de resolver todos os problemas. Mas este é a encarnação do mal, o anticristo, e enganará muitos povos, inclusive Israel. É dessas expressões aqui desse segundo parágrafo que a gente começa a perceber que é uma pessoa. Mas na verdade eu insisto em dizer, o anticristo não é uma pessoa, é um sistema que detesta tudo que significa Deus e igreja. O ápice. Quando o anticristo for descoberto por Israel, a aliança, porque você viu no tópico passado que Israel vai fazer uma aliança com ele achando que ele é o Senhor, o Messias. Mas aí a máscara vai cair e eles vão romper com a aliança. Quando o anticristo for descoberto por Israel, a aliança que for
foi feita, será rompida. Tal fato acontecerá exatamente no meio da tribulação, dando início propriamente ao ápice do tempo de angústia de Jacó. Os últimos 3 anos da grande tribulação serão os piores para o mundo, pois nesse período 7 anjos derramarão as últimas pragas sobre a terra. Apocalipse 16 e 17. Na primeira praga vão aparecer feridas terríveis e dolorosas sobre aqueles que tiverem o sinal da besta. Apocalipse 16 e 2. E na última haverá relâmpagos, estrondos, trovões e um violento lamento, algo nunca visto antes. Apocalipse 16, verso 18. Quando será o fim da grande tribulação? É como ele vai concluir aqui esse terceiro tópico. Depois que o anjo derramar a última taça, os demônios sairão para fazer prodígios e convencerem os reis de todo o mundo a se reunirem em uma grande batalha. Esta batalha é chamada de Armagedon. Apocalipse 16, versos 14 e 16. Segundo a Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, o termo Armagedon vem da palavra hebraica Ar e significa montanha ou colina. Eita! No Antigo Testamento, os profetas falaram a respeito da destruição dos inimigos do povo de Deus e do arrependimento e da purificação de Israel. Zacarias foi um desses profetas, abre aspas, e acontecerá daquele dia em que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que carregaram com ela certamente serão despedaçados e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Zacarias, capítulo 12, verso 13. Qual é o propósito do Armagedon? Destruir o anticristo. Eita, nós! O autor conclui dizendo: a grande tribulação será um período de juízo, sofrimento e morte, mas haverá salvação de vidas. Milhões morrerão por causa dos flagelos decorrentes dos selos, das trombetas, das taças do furor divino. São 7 taças, 7 trombetas, 7 selos. Não lembra disso não, hein? 3 vezes 7, que dá 21. 21 flagelos. Outros, já não por aceitar viver conforme o anticristo, contudo esse tempo de angústia chegará ao fim com o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, verso 13. Vamos fazer o resumão da nossa lição, como a gente está fazendo desde a lição passada, conforme eu prometi. A grande tribulação será um período de tempo mais tenebroso e traumático do que qualquer outro na história humana. E o autor, trabalhando o texto de Apocalipse 6, verso 1 ao 11, diz que a grande tribulação é uma realidade, pois Daniel fala a respeito dela, tem um tempo determinado pelo Senhor e vai ter a abertura dos 7 selos e as trombetas. E depois o autor começa a explicar no tópico 2 o propósito dessa tribulação, ou seja, para que serve? Serve para preparar Israel para o encontro com o Messias, serve para fazer justiça contra os rebeldes, e revelar ao mundo a ira de Deus. Ele finaliza com o tópico 3, perguntando a grande pergunta que não quer calar, que seria a segunda mais importante pergunta escatológica depois da pergunta principal, que é a crucial. Quando será o arrebatamento? Ninguém sabe. E aí ele faz a pergunta: quando acontecerá a grande tribulação? Do mesmo jeito que não tem resposta para quando será o arrebatamento, não tem resposta para quando acontecerá a grande tribulação. Mas ele explica que ela vai ter início, meio e fim. E aqui ele chama o meio de ápice. E o ápice vai ser exatamente quando os judeus, que equivocados com o anticristo, por achar que ele é o Messias, vai romper com a aliança com eles e vai explodir nessa guerra terrível chamada Armagedon, onde Jesus Cristo e a sua igreja descerá e pelejará contra todo o mal, a mentira e o pecado e vencerá de uma vez por todas. Amém? Eu aguardo vocês na próxima lição. Beijo no coração. Se tiver alguma informação, coloca aqui embaixo. Eu adoro, viu? Deus abençoe. Beijo.